Pronto, apareceu aí? Sim. Beleza. Bom, então queria agradecer o convite da Andrea, né, feito uma ponte pelo Edu, e dizer que é muito bom estar aqui com vocês, com todo mundo que está conversando aqui agora. Muito bom rever o Edu, assim, né, que a gente cruza um pouco assim na vida, e aí depois a distância que se cria não separa mais. Então é bom estar com vocês e rever o Edu, mesmo que seja um pedaço de tela aqui, mas é bom a gente estar no mesmo ambiente, mesmo que digital, junto. Pessoal, eu preparei aqui mais como se fosse projetos como um fundo de conversa, né, para a gente poder ir tendo como dialogar. Então, se quiserem fazer pelo chat, como a Andrea falou, perfeito, mas se quiserem também por mim, assim, se quiserem abrir o microfone e perguntar, interromper, não tem nenhum problema, assim, na verdade, eu até adoro ser interrompido, assim, não tem nenhum problema. E aí eu acabei montando, André, a gente conversou, aí eu montei assim um pouquinho dessa experiência prévia, dessa trajetória, né, que me comentou, bem curtinho, e aí separei para a gente ver juntos, assim, acho que rapidamente, uns 4 projetos, e aí a gente vai conversando. Então fiquem à vontade de ir interrompendo, a gente vai fazendo essa noite juntos. Então, só para a gente se localizar, assim, né? A gente está em pontos diferentes do Brasil. Então, eu comecei, né? Nasci na graduação, morei muito tempo em Porto Alegre e morei um tempo, como a Andrea falou, em Bratislava, na Eslováquia. Que eu fiz na época um estágio, né? Na Aurex, que era um escritório de urbanismo. E aí depois aí fiz outro, por coincidência, acabei fazendo outro estágio, né, no Schalab, em Viena. Aí fiquei no total, assim, 2 anos nesses 2 lugares. E aí participei de projetos onde tem essas bolinhas aí, né, que é na Madrid, na Alemanha, em Darmstadt, em Viena, na Eslováquia e nos Emirados Árabes. Aí para mostrar um que eu acho que é interessante, que eu peguei desde o começo, assim, peguei logo no princípio do projeto, que é esse, que é um centro de ciências e conferência, que é um concurso internacional que teve em 2004, e aí a gente tirou o primeiro lugar, e aí fez desde do princípio até a execução, né? E aí um ponto que pode ser legal comentar é que além de ser toda um reflexo das condicionantes que cercam o terreno, das diretrizes urbanas, das linhas de fluxo, percurso do sol e tudo, ele tem um ponto muito particular nesse projeto, que é esse centro, que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, que toda a água do telhado, ela é recolhida para esse único ponto aqui, né? Então, ele funciona como uma espécie de um tubo de queda, né? Que em alguns lugares é o tubo de PVC de 100, 150, de 200. Nesse caso, esse é o tubo de queda, né? Que aí a água entra como uma espiral, que ela chega em torno de 80 quilômetros por hora, né? E ela é recolhida embaixo do prédio, é tratada e volta para o município. E se torna também uma espécie de cumpre né? Parece que agora é uma moda de ser sustentável, né? Quando deveria ser algo convencional, né? E traz para o prédio, acho que essa espécie de uma estrutura que ajuda no apoio também. E aí outro ponto também que era uma leitura do lugar, assim, né? É uma cidade que não é muito grande e eles têm uma festa anual que basicamente muitas pessoas da cidade vão, né? Então tinha uma intenção, uma ideia de o térreo poder ser completamente permeável, né? Então a entrada do edifício está à esquerda, atrás dessa foto aqui, e aqui seria o auditório, né? Que é quando ele está montado, ele fica assim. A ideia é que ele possa ser todo rebaixado, aqui como está na esquerda, e aqui surge uma porta de acesso para outra rua. Então o prédio vira quase um grande corredor urbano quando precisa também. Então esse térreo meio que se desfaz para favorecer essa troca urbana nesse dia especial para a cidade. Aí esse é um hospital que a gente também fez em Damasco, na Síria,
para um grupo de médicos, e aí também tem essa ideia de separar meio, lembro que foi um aprendizado tremendo, assim, tem todas essas normativas, né, da saúde, hospitalares, né, que é muito, é inegociável, né, essas normativas. Mas como que a gente pensava em tentar responder sem ser o prédio ir empilhando normas, né, e conseguir ter um pouco de relação do edifício com o lugar e com o terreno. Então tem essa base toda perfurada, que era uma espécie de um grande museu, né? Atendimentos, chegadas, recepção, uma série de pátios, e a parte elevada, que aí sim era o hospital, parte cirúrgica mesmo. Então, tinha uns blocos que separavam, né? Para ter um olhar, né, de montagem de cidade também. E aí o último, antes da gente entrar também no escritório mesmo, esse era um concurso também que teve, foram 6 convidados em toda a Áustria. A gente foi convidado também, e aí era o ano do Mozart, em Viena, e tinha que fazer o pavilhão do turismo para o ano do Mozart. E aí era num ponto super interessante da cidade, que estava meio que montado do lado da ópera, então é um ponto que por si só assim, não precisa de mais nada, né? Então, a ideia, assim, era uma espécie de um bloco espelhado, né? Quando ele está fechado, ele meio que desaparece ou reflete o que já está posto e tem a sua importância, né? Que né? Não sei nem falar, é uma história muito densa, então é replicar a história no próprio lugar mesmo. E aí, na parte de cima, quando ele se abre como uma espécie de triângulos que se mexer em um, todos se mexem, né? Não tem um que fica móvel se um se mexer. Que aí também tem essa analogia um pouco em relação à música, né? Uma partitura, se tu muda o tom, meio tom para cima, toda a partitura vai se acomodar nesse tom novo. E aí vai gerando as aberturas, também as portas. Aí a gente tira o primeiro lugar também, que nem o outro. E aí, então, depois de Porto Alegre, fui para Campinas em 2017. Aí fiquei morando entre Campinas trabalhando muito em São Paulo, morando em Campinas. E aí veio, então, agora essas obras da BR-3. Aí esse é uma obra de pequeno porte, assim, não é uma obra grande, que é um quiosque, né? Que é uma área geralmente complementar, assim, a uma casa, né? A parte principal. E E aí um ponto que foi legal a gente conseguir entender, assim, junto com, com os clientes, com o engenheiro, com todo mundo que participou do projeto, era, era um ponto que eles compraram esse terreno porque eles queriam sair um pouco da zona urbana. Queriam morar perto da cidade, mas uma zona mais afastada. E queriam um programa, assim, no começo, gigante, assim. Queriam muitas coisas, né? Queriam uma sala de música fechada, uma aberta, quarto para amigos, era algo de um programa extenso. Só que aí um motivo da escolha desse terreno, desse local, era ter o contato, né, com a natureza. Tem esse lago que faz parte do terreno, que está dentro, e tem essa série de árvores aqui, né? Então, se construísse tanto assim, ia acabar quase negando a motivo da compra e da ida para esse terreno, né? Ia ter que tirar muitas árvores. Aí a gente foi tentando conseguir resolver o que eles tinham de demanda, mas com o mínimo de interferência, né? E o mínimo de peças. Então, aqui foi um ponto, né, que a gente conseguiu implementar essa casa da direita que é pré-existente, que já existia. Implementar uma peça, né, para conseguir ter essa área de diversão, mas sem tirar uma árvore, né? Então aqui a gente não precisou tirar nenhuma árvore, ela encaixou bem nesse ponto do terreno e meio que ajudou assim a montar essa ocupação periférica do lote, né? E aí aproximando aqui, então é algo muito simples de certa forma, assim, em termos de peças, né? São 2 pares de pilar, né? Pilares circulares de concreto, uma laje. E aí tem volumes soltos que ficam abaixo da laje, onde vão montando isso que era necessário, né? Então, tem um forno de pizza, quer dizer, fogão a lenha, um forno de pizza, churrasqueira, né? Que, não sei, Porto Alegre, assim, tem que ter churrasqueira até no lavabo, assim, se bobear, os caras põem churrasqueira para não ter dúvida, né?
E aí, a parte onde vão se divertir aqui, comer, que aí sim tem um fechamento de vidro, a parte aberta, e uma demanda, assim, que era presente, assim, que eles tinham muita... eles viam muitos filmes, né, e futebol eventualmente também. Então, também essa ideia desse bar aqui afundado, com esse nicho onde tem a televisão aqui, para poder ficar no bar aqui durante a noite, poder ver um filme, madrugada, enfim, quando eles queiram, e ser um bar que está encaixado sobre a laje. Então, até o sol de meio-dia não pega ali e pode, sei, ver um show, ver um filme, um futebol ali mesmo dentro. Aí esse corte que só mostra a relação da piscina, né? Então a parte molhada, uma parte seca, depois o lago molhado de novo e essa barra lá atrás, né? E aí nada encosta no teto, vai até a altura que precisa e para, né? Então não teria por que subir. Também mostra que essa vegetação circunda toda a obra. Aqui o corte onde mostra esse bar molhado, então que é a parte de preparo, a parte de quem está fora, ali atrás desse nicho que protege a televisão. E aí aqui a foto da obra pronta, né? Então tem esse nicho de tijolo, né, que é uma tradição construtiva assim, no Rio Grande do Sul, super fácil de fazer, assim, né? O pessoal faz tijolo aparente com uma facilidade tremenda, assim, né? Tem o barro da região, que é próprio desse tom aqui mesmo, né? E tem uma tradição construtiva. E concreto, eu acho que é algo, né, que a gente consegue também fazer em vários lugares do Brasil sem muito problema. Aí aqui esse bar, então, né, a parte pode se sentar aqui, a bancada para tomar, a bancada de preparo, ali a televisão e uma laje, assim, que sempre é a mesma dimensão do pilar também. Então, o pilar tem 35, laje 35, com a dobra para poder fazer impermeabilização, né, tudo. E essa foi o resultado, né? Tentar tocar o mínimo que vocês devem estar vendo aí, essas árvores aqui, pô, o lugar é muito legal, muito bonito, assim, né? Imagina se por um desenho, né, desenho de arquitetura a gente tira isso do lugar, né? E aí a proposta foi conseguir se adequar, manter, resistir com tudo que tem aí e ter algo que cubra o que for preciso para ter o uso. Aqui aparece o lago no fim também, então essa parte de vidro aqui fechada, né? Claro, esse vidro aqui não dá uma vedação muito boa, porque é vidro, né, blindex, é puro, assim. Mas como não é uma área da residência, né, então ele funciona bem e gera uma interação interno, externo, interessante. Aí aparecendo também esse lago no fundo, né, essa ventilação da laje. E aqui esse ponto também, né, que é a churrasqueira, o forno de pizza e o fogão a lenha. Né, que é casa existente, né, que até agora a gente está nesse momento fazendo essa casa nova deles aqui. A gente está agora, nos próximos meses, finalizando. Aí mais umas fotos. Aí esse segundo é uma casa que a gente também fez há uns 2, 3 anos e tinha algumas intenções, assim, né? É um terreno que é super, ele é longitudinal, né? E tinha uma preocupação grande em relação a ter um espaço de convívio, estar, jantar e cozinha, mas que não se pudesse ser uma espécie de uma vitrine para o condomínio, para não ser um lugar que todo mundo passa e enxerga. E que tenha, né, ventilação, iluminação e contato com um lago, que é onde está no final do terreno aqui. Então, a proposta era fazer o primeiro bloco da frente aqui, trazer para cá os usos do programa que podem ser mais fechados ou podem ter pátios menores, né? E aí, na parte de trás, sim, colocar nesse segundo volume aqui a parte social completamente aberta, estar, jantar e cozinha. Aí, na frente, entra, então, a área de serviço, né? O hall de acesso, o lavabo e uma área que é para ser um escritório e eventual quarto para a família, quando vier visitar.
E aí isso colocou, assim, na época, um problema também, onde é que ficaria esse pátio de serviço para não ser no centro da casa também. Aí essa passarela que liga, né, que articula o primeiro volume com o segundo, ela também é um divisor, né? Ela protege um pouco o pátio de serviço, que está voltado para norte, então pega sol durante todo o dia. E esse grande pátio aqui, aí sim pode ficar completamente aberto, porque, né, ele fica protegido do serviço. E na parte de trás, a parte então social de estar, jantar e cozinha. E aí no segundo andar, né, entra essa bateria assim dos 3 quartos, né? A ideia é de ser um volume também um pouco mais delgado, para poder proporcionar que esses pátios centrais tenham iluminação e aumentar essa face norte aqui e mantendo leste e oeste. E aí são 4 pares de pilares que apoiam essa barra aqui, e aí tem um balanço para proteger o carro de 6 metros na parte frontal da casa. Aí aqui o corte que mostra essa articulação, então tem a parte de entrada, a parte de trás, a passarela, a escada, né, que é a articulação vertical da casa, e essa barra ali em cima que tem uma espécie de uma, se revelando aos poucos, assim, né, tem uma abertura maior onde tem o pátio central. E essa também aí é a ala pronta, né? Então tem uma janela do banheiro camuflada aqui, a porta de acesso, que é só uma madeira que, né, que é um pouquinho maior do que as outras, que indica onde é o acesso da casa. E aqui em cima estão os três quartos. E aí, embora ela, né, pareça assim, uma casa opaca, assim, né, na parte frontal, aqui é o balanço que protege os carros, né? Aqui tem 6 metros. E essa viga vai até a parte de trás, é uma viga única, né? Então ela consegue vencer, quando tem uma grande, um grande pedaço que antecipa o balanço, não, é um balanço fácil de conseguir ser vencido. Ela tem 35 metros, então é bem menos de um terço o balanço. E aí entrando na casa, né, entrando nessa porta, se enxerga já tudo, assim, ela se revela como um todo. Então você entende essa dimensão do terreno, que ele acaba num lago, tem mais uma boa parte de outros terrenos do condomínio depois, aqui um campo lá, e tem esse pátio, né, que agora assim ficou pronto, assim, né? A Cristiane fez a paisagismo, ficou super legal, assim, ela fez tudo, né, meio denso, ficou uma coisa mais de mata, assim, esse meio. E aí também essa leitura dos pilares tocam sempre na laje, então eles são realmente apoio, e o que não é apoio sempre para onde é mais conveniente. Então aqui, né, essa circulação que conecta a entrada com a parte social, ela para na altura da bandeira e a bandeira então passa, né, por cima, e aí evidencia como é o sistema estrutural da casa, né? O pilar sempre está evidenciado para demonstrar a função dele, assim. E aí aqui é a parte central, né? Então essa viga aqui é aquela que vai até a parte da garagem, tem uma projeção super, né, longitudinal também, e ela segue aqui, claro, para poder vencer, né, esse esforço da estrutura, e também para ter esses trechos de parede aqui que protegem a escada. Então quem descer aqui de noite, por exemplo, tem essa espécie de cortina aqui de alvenaria que protege para descer ali de pijama sem nenhum problema e poder ir na cozinha, pegar uma água e voltar. E aí aqui esse pátio de serviço, né? Então, um pátio realmente muito mais encerrado, fechado, né? Que só vê quem está ali dentro mesmo, mas ele tem essa condição assim de ter sol durante todo o dia. Aí aqui a sala de estar, né? Então tem ventilação cruzada, né? E também ter esse deslocamento, né, de níveis, tem propiciou que a gente conseguisse colocar toda a tubulação e a elétrica nessa parte aqui, porque a laje do quarto está acima 40 centímetros. Então a gente pode pegar a mesma madeira, a mesma dimensão de madeira que a gente fez a forma, também se fez o forro, então está alinhado com concreto e fica ali todas as tubulações, todas as instalações estão ali dentro. Aí a parte da cozinha, então também de novo, né, a churrasqueira aqui,
vai até também a altura da bandeira, a bandeira passa por cima ali, a parte de eletros, e aí a parte da cozinha. E aqui ela, né, a compor assim, a paisagem do condomínio. Aí, essa é uma casa em Porto Alegre que que ela é para um casal que tinha uma demanda muito específica também. Eles queriam, ele tem, eu acho que tem 3 irmãos e ela tem 4, acho que 2 irmãs e 2 irmãos. E aí uma demanda assim é que eles queriam fazer o almoço de família em casa, né? Não queriam ir para nenhum lugar, queriam poder construir a casa para receber a família. Quando a gente foi ver, né, a família deles era tipo umas 35 pessoas, né, no final de semana, assim, porque pega os irmãos, né, aí cunhado, cunhada, sobrinho, vô e vó, 30 e poucas pessoas. E mais o cachorro, que era algo também importante que ficasse em casa, tivesse pátio. E aí era difícil de conseguir organizar tudo no terreno, né, conseguir ter espaço adequado, ventilado e iluminado. Então, a proposta foi o quê? Deixar no térreo os usos mais que não fazem menos, né, parte do cotidiano. Então, tem uma parte de um salão de festas, uma parte de escritório, lavanderia e esse quarto que é para a família também usar quando vier. E colocar o cotidiano da casa no segundo andar. Então, no segundo andar, na parte frontal, aqui na esquina, tem a parte de estar, jantar, e cozinha e lavabo, aí uma passarela que desloca, né, a parte íntima 6 metros para trás, e aqui entram os 3 dormitórios, né? E aí tem uma série de recortes no centro da casa, tem um jardim aqui, outro jardim aqui, né? E um também aqui e um também aqui, né? Para ter um pouco assim de trazer um pouco também, né? Deslocar a casa do solo, mas trazer um pouco da vegetação para cima também. Então quem está na sala está cercado por uma vegetação igual, assim, como se estivesse numa cota mais baixa. Aqui, então, aqui seria essa parte da esquina, né? A parte frontal ali, então, onde é a parte social da casa, essa passarela que conecta a parte dos quartos, e aí o térreo fica liberado. Então, quando tem esses almoços e jantas, eles conseguem usar o térreo todo e comporta, né, a família funciona. E aí também essas aberturas do centro eram maiores, e essas são recortes menores, porque bem na frente aqui tem uma casa, né, que tem toda a escada de vidro para o terreno deles. Ah, então, se fosse uma janela muito grande da cozinha ou dos quartos aqui, ia ser ia ficar muito exposto. Então, a ideia é ter um recorte mais, né, mínimo para ventilar, iluminar, e aí fica para o centro ou para frente as janelas maiores, né? Como está aqui, então, os recortes menores aqui e a casa toda armada no segundo andar. Aqui a passarela. Aí também tem dos dois lados tem essas pequenas aberturas, né? Aí também tinha essa ideia que duas crianças, né? Na época, esse bebezinho, uma um pouquinho maior, tá vindo o terceiro filho. Então a ideia é que cada um assim pudesse ter a janela de acordo com vai crescendo, tem a sua visão para fora, assim. Então tinha janelas meio dos adultos aqui, do lado já das crianças e vão acompanhando com o tempo a janela que vai se aproximando. Então, funciona. Aí aqui é a passarela, né? Então que conecta a parte social com a parte íntima. Aqui é a casa de noite, essa abertura maior aqui no centro, né? Que a gente vê esse jardim e a parte oeste. Aí esse é uma outra escala de projeto que a gente fez há pouco tempo, que é uma mesquita para Preston, na Inglaterra. Que é bem bacana assim de trabalhar, que a gente tenta assim abordar as coisas meio, né, de uma forma responder a uma demanda sempre assim, né? Tratar a arquitetura assim, como uma resposta e menos, né, com uma proposta sem ser uma resposta ao que foi formulado anteriormente. E, né, até como não sei como Milton Santos assim que é de Brotas aqui,
coloca que as coisas acontecem no espaço em 3 pilares, assim, né? No normativo, no técnico e no simbólico, né? E a gente, bem ou mal, assim, em relação ao campo normativo, a gente tem que atender, né? Tem que ver as normas, conhecer e cumprir, né? Não pode fugir das normas. O campo técnico, né? A gente está numa era, assim, de exuberância técnica, né? A gente pode, bem ou mal, fazer o que a gente quiser. Claro que depende do orçamento, né? Obviamente, mas a gente tem técnica para fazer coisas, né, inimagináveis, quase. E aí a parte simbólica que ele coloca, assim, eu acho que é esse sentido de construir as coisas, né? É quase como fazer algo com porquê, assim, né? Então a gente está, acho que nessa época, assim, de exuberância técnica e uma carência grande, né, do porquê de construir as coisas. Constrói mais do que precisa, muitas vezes, né? E aí a ideia aqui era trazer um pouco esse caráter de como fazer um lugar sagrado de cultos tão particular, que é uma mesquita, né? E responder com peças que conformem isso e evoquem essa parte sem ser algo superficial, né? Sem ser um adorno para lembrar uma tradição. Então a proposta, né, era essa ideia de ter peças estruturais que vão conformar esse espaço e não se tocam, né? Elas não findam, né? Então, uma ideia de trazer um pouco assim o interminável, né? Que é próprio da religião, esse lugar no além, assim, para o desenho técnico, né? Então, são basicamente são 4 peças de concreto, são 4 vigas de concreto que tem, né, que se divide em 3 vãos, aí tem um apoio de cilindro metálico ali, e elas têm um momento na curva da estrutura que ela se equilibra, balança, então elas não precisam nem se tocar. Aí isso provoca, assim, essas peças soltas, né, que elas em nenhum momento se encostam, né. E aí, aqui, passou. E aí tem os usos complementares, que são a parte de administração, creche, banheiros, a espera para as crianças, elas ficam esperando do culto, fica submerso, né, que desaparece no terreno e a cobertura é um espelho d'água, né? Então, como se o lugar de cultos assim, ele fica também protegido por um espelho d'água, não tem como se aproximar muito, né? Uma ideia de conseguir destacar ele do acesso, né? E aí, como tem um vão aqui de 25 metros, né, também essa ideia de cada pilar sair, né, uma viga para os outros pilares. Então, uma ideia de distribuir as tensões todas da estrutura por toda a cobertura, e não ter uma viga única que cruze o espaço. Também provoca assim um desenho rendado, né, que tem de concreto, né, mas que tem muito a ver com essas texturas árabes assim, né, muçulmanas. E aí esse ponto tem que é o Qiblá, né? Que eles têm que sempre orar apontando para Meca, né? E aí tem esse ponto que é o Qiblá que demarca, né, para onde está Meca e para ali que tem que se voltar toda a parte da oração. E aí também dessa ideia do interminável, de trazer um pouco do céu, né, do que é mais transcendental, perene, o céu ali, fazendo parte dessa orientação da reza, né, do culto. Então, tem a marcação do Qibla, mas também a paisagem faz parte dessa orientação dos cultos. Aí também a garagem, também que era uma demanda, ela não poderia ser no subsolo, né? Então, também era um ponto difícil de conseguir, assim, colocar a garagem, mas que ela não tivesse uma concorrência com a mesquita, né? Então, a ideia meio que era semi-enterrar ela e conseguir só movimentar a terra no terreno para conseguir colocar a garagem como algo menos importante, de certa forma, e a mesquita ficar mais evidente enquanto um ponto de encontro, né, de lugar para cultos.
E aí também tem só a única inflexão nesse quadrado é o acesso, né? Então a ideia de demarcação, assim, deixar muito claro aonde que a pessoa pode entrar e acessar a mesquita. Aí esse é o único corte que tem, a única flexão que tem nas peças que armam esse lugar. Aí esse é o que a gente acabou há pouco tempo, né? Que é também, assim como o primeiro, é um quiosque também. Aí a gente tinha para trabalhar essa parte né, que seria posterior, né, à casa principal. E aí um espaço que tinha assim umas definições já muito claras assim de leitura geométrica, né? Então aqui era a quina do terreno, a quina final do terreno, e tinha uma varanda assim que era muito importante, que eles conseguiam daqui ver o pátio, estavam muito por aqui. Então esse era um lugar assim de ocupação que estava meio definido por eles, né? Então a ideia assim é quase que a partir do que já existia, né, criar uma peça quase que de encaixe, de reconhecimento em relação a essas pré-existências. Então é um triângulo, né, que se alinha com essa varanda, demarca aqui do terreno e protege também o que era os usos de salão, meio que de churrasqueiras, a partir de festas. E na cobertura tem uma borda vegetada, que era de temperos, e um fogo de chão pro inverno aqui. E aqui então tem essa parte que é um bar, que é um triângulo reduzido, né, em relação ao principal. Aqui tem um bar afundado também, que é aí a laje também protege para poder usar durante meio-dia, quando está o sol mais a pino. Essa parte do triângulo se desfaz, né, que é a escada que dá acesso para a cobertura, um lavabo e a piscina meio que circunda, né, essa parte aqui. E também tem uma ideia assim de uma raia de 17 metros, e aí se somar, medida conveniente, assim, porque se somar 3 dá uma piscina de 50, né? Então 3 piscinas daria uma. E aí é um ponto que a gente, né, usa muito para conversar, assim, né, de detalhar o projeto, poder chamar quem está participando, né, e conseguir ir ajustando o desenho técnico para chegar na obra não ter nenhuma dúvida a princípio. Então, a churrasqueira, né, até a casa que eu mostrei antes, aquela casa que é tudo erguida, eu acho que o pai dela comentou assim que ele sempre faz churrasqueiras com o fundo inclinado, porque aí rende muito mais o carvão, né? Então a gente naquela casa aprendeu assim fazer esse fundo sempre inclinado para por esse rendimento que ele comentou assim, né? E também aqui essa ideia assim que é uma preocupação muito grande, né? Que tem muita chuva e vento no sul, mas a ideia era de ter não ter um desnível elevado entre a parte interna e externa, né? Então, como montar a impermeabilização, como colocar o ralo, como fazer com que isso funcione bem, que a pingadeira pingue no ralo lá embaixo também. Então, é um desenho assim, que a gente sempre vai ajustando, geralmente muito próximo assim a, ao construtor, ao mestre, aos pedreiros, né? Eu acho que a gente aprende muito assim, estando próximo de quem está construindo. E esse é um ponto também que aí, como na cobertura, essa cobertura nos deu mais trabalho que todo o projeto em termos de desenho, assim, porque a gente teve que fazer a cobertura, aí tinha o ar-condicionado, né? Que aí tinha que ter a parte embaixo do evaporador e em cima a condensadora. Mas lá em cima tinha um fogo de chão e toda a parte de jardim, né? Então, que era toda a borda. Então, onde colocar ou como que ele vai entrar lá, mas vai parecer algo que veio, né, com uma peça que não se relaciona com o que existe. Então, a proposta foi montar como uma espécie de banco, uma espreguiçadeira grande lá em cima, que tape, né, a condensadora e que ela possa ventilar, ela fica grudada na evaporadora, tem uma instalação muito fácil de fazer, assim, nem 1 metro assim, de cano, e está ali em cima, né? E isso a gente fez muito também, muito perto do instalador de ar-condicionado. Assim, a gente desenhava, fazia uma reunião com ele, junto com o empreiteiro, para, né, tratar de solucionar isso como uma equipe mesmo.
E aí aqui ela pronta, que foi em dezembro, é bem nossa última obra que ficou pronta. Então aqui o bar molhado, né? Essa quina aqui desse triângulo que protege esse bar aqui. Lá está a escada que se desfaz em 3 pedaços. Aqui, então, está essa espreguiçadeira grande, pode ir lá para cima ver o luar, ver o céu, e ela também esconde a condensadora. Aqui a raia, então, né, que também vai circundando toda a parte desse triângulo. Aí da raia vendo para a parte oposta, aqui é uma parte de um jardim que também já estava colocado. E essa ideia também de que se abrindo toda essa borda de vidro aqui, a pessoa pode sentar aqui e colocar o pé na água, quando passa alguém, levanta, né, se serve, senta aqui. Então, essa ideia da vedação não ser uma limitação, né, ela ser só uma vedação para quando precisar, mas sem limitar o espaço, limitar o uso. Aqui, quando, né, um pouco mais de dia. Aqui, acho que mostra essa relação dessa cobertura, assim, que tapa realmente o bar aqui. Aqui a parte que mostra, então toda essa parte de trás também aqui é de aço cortem, né, que faz esse quase tamponamento do terreno lá atrás e esconde esses usos necessários, né, de depósito, a parte da geladeira, do lavabo, da própria churrasqueira, que estão sempre abaixo da laje. Aí, André, para encerrar, assim, que é até as 8, né, que estava ali, só para a gente encerrar, trouxe o último caso, que até é antigo, a gente fez em 2010, eu acho, não, 2012, enfim, 2010, 2012 esse projeto, que também foi, assim, para a gente um aprendizado tremendo, assim, né? Que era essa casa da esquerda, né? E aí é um casal que comprou e eles queriam reformar, enfim, né? Reformar a casa. E essas casas que eu não sei como é que, não sei se deve ter, essa coisa que acho que no Brasil todo se proliferou muito, assim. É esses terrenos de 8 ou 10 metros que se compra e faz duas casas de 5 ou de 4 metros, né? E aí fica geralmente uma casa muito, a planta sempre igual, né? E independe da onde seja, assim, se é outro território diferente, se é frente norte, sul, leste, oeste, ela não se né, adequa, não respeita muito o lugar. Esse era um típico caso desses, assim, né? Então tinha na parte do térreo, ali estar, jantar, cozinha e área de serviço na parte dos fundos, né? E isso sempre, né, isso foi uma espécie de um empecilho, assim. Aí entra só essa foto para a gente poder ver que a parte de cima era atual e a de baixo é a proposta, né? Aí o ponto que a gente ajustou, né? Que a gente tem uma herança assim muito forte, né? De sempre quem trabalha não tem que aparecer, basicamente, né? Então essa ideia assim, de tá cozinha junto com a área de serviço, né? Elas de certa forma não têm a mesma demanda, assim, né? Meio que o que alimenta a cozinha é louça, preparo de comida, né? E o que alimenta a lavanderia é roupa. Então, meio que, né, ela vem de outro lugar essa roupa aqui, não vem da cozinha, né? Então, é uma herança estranha, assim, né? Enfim, que aí a gente tentou um pouco desmontar nesse projeto. Então, tirar a lavanderia daqui, para não ter que passar pela parte social da casa no meio da roupa suja, né, que é próprio da lavanderia ser um lugar de bagunça, né, e colocá-la para o último andar na frente, que é onde pega sol e do lado dos quartos, né. E aí a cozinha ganhava essa área também aqui, poderia ter um lugar de café da manhã fora, e a parte do térreo ficaria uma parte inteira social, né. E um ponto na casa também que tinha, vocês notaram, assim, dá para ver pouco por aqui, ela tinha muitas infiltrações, né? Infiltrações, fissura, e para encontrar assim onde a água entra, putz, é uma tormenta, assim, para ver onde a água, achar o ponto exato não é fácil, assim. Então, a ideia também é de ter uma espécie de uma nova capa na casa para garantir, né, que ela que funcione, né?
Então, a ideia era ter uma espécie de uma estrutura metálica que renove o perfil da casa, para a lavanderia poder ficar lá em cima, onde pega muito mais sol, e liberar o térreo todo, e uma cobertura, né, de telha sanduíche, que aí sim se garante a vedação da casa, por fim ela fica solucionada. Mas aí um ponto que, por exemplo, assim, aí essa parede, para voltar para vocês verem aqui, essa parede aqui está mais para frente do que essa aqui, e essa um pouquinho mais, ali por causa do telhado. Então, se a gente alinhar por aqui, né, que é o ponto onde tem como fixar a estrutura e fixar a telha, ficava um espaço entre essa janela aqui e a telha, né? Que é espaço que tem bem aqui, ó. Né? Então, essa ideia desse tubo aqui metálico, faz uma conexão assim, entre o novo e o antigo, é fixado no novo e se apoia, fixado no antigo e se apoia no novo, né? Então, a fixação é no antigo e tem um apoio secundário no novo aqui. E isso foi também assim um aprendizado tremendo com o serralheiro, assim, né? Que virou um grande amigo, assim, projetual, assim, né? Então, a gente também começou a desenhar e fazer reuniões com ele para ver qual é o perfil adequado, né, para chumbar, para ter uma fixação adequada. Então, foi uma troca assim, muito grande e o desenho técnico virou quase uma pequena página para a gente conversar, né, e poder ajustar o desenho e conseguir mandar assim, algo que esteja solucionado, né, para poder só depois executar. E aí essa é a casa do Marcelo e da Vanessa. Eles são assim clientes de projeto de arquitetura 1 assim, na faculdade, né? Porque ele é artista e ela é designer, assim, aquele clientes meio que, né, topam tudo, assim, né? Pessoal, isso aí. Deu 1 hora batido ali. Diego, fique à vontade, tá? Eu disse 1 hora, mas a gente começou atrasado um pouquinho. Diego, Não, vamos conversar. parabéns. Oi. Projetos lindos, né? Assim, trouxe uma experiência e muito bacana para a gente. Eu vou abrir aí a fala para os meus colegas, professores que estão aqui também, para os alunos, para eles ficarem à vontade aí para fazer as perguntas. Alguns já fizeram algumas colocações no chat, mas fiquem à vontade, gente. Oi, Diego, boa noite, tudo bom? Tudo. Tudo jóia, meu nome é Valência, eu sou colega de André aqui do curso. Parabéns, na verdade, assim, o uso do concreto é de uma forma sublime, ele está leve, né? Ele traz, na verdade, uma poesia para a sua arquitetura, né? Então, é surpreendente, é maravilhoso, eu estou encantada, tá? Parabéns pelo seu trabalho, obrigada também por aceitar, né? Para passar a sua experiência para nossos alunos. Oh, Vanessa, que bom. Bom te ouvir. Fico contente. Obrigado. Boa noite. Eu ia inaugurar, deixei para as damas primeiro, né? Bom, primeiro agradecer a presença, né? E é só reforçar o que o Valesca acabou de falar. O trabalho com concreto, ele é muito... Você tem que ter uma experiência, uma delicadeza muito grande, porque a estrutura de concreto, ela merece, ela necessita ali muito um peso maior, ele precisa de uma seção de viga para alcançar os vãos que se alcançou lá, por exemplo, na Mesquita. Então, trabalhar nessa escala é muito complicado, entendeu? E vocês fazem isso aí com maestria. A respeito disso, eu observei lá na Mesquita que, além da estrutura em concreto, que ela tinha alguns pontos de apoio comum, tal, elas se apoiavam entre elas, diminuindo o vão. Isso é coisa, assim, é um projeto estrutural muito inteligente, porque você começa a diminuir as seções do vão entre vigas e você, no todo, está com uma malha artística e um vão completamente um vão extenso embaixo, né? E aí, naquela obra, eu pude perceber que, em algumas extremidades, era só uma dúvida, são atirantados ali, né? Fazendo a ligação, fazendo a tração, né? Resolvendo o problema de tração de vidro e algumas coisas ali. Eu achei fantástico aquilo ali. Era uma dúvida que eu tinha, tá? Outra coisa também,
a dúvida que eu tenho certeza que todos os alunos irão também têm e vão perguntar, são os softwares que você usa para trabalhar, certo? Curiosamente, eu acho que você já respondeu lá no início, por que foi trabalhar lá, trabalhar na Europa, né? Trecho Europa, assim, o leste, se não estou enganado, né? E, assim, em alguns, eu acho que tem uma casa TR4, a TR4, uma coisa assim, aquela que você tem uma escada, são muitas perguntas, tá? Você vai, se você for lembrando, você tem uma escadazinha e tal, você tem entre vãos lá, é a casa onde você tem um vão de 6 metros. Você chegou a usar uma técnica mais, assim, um pouco mais diferenciada, sei lá, laje protegida, para aqueles vãos e tudo. Tudo bem que eu percebi que vocês também foram muito inteligentes no uso da estrutura, que vocês conseguiram pegar o vão todo, né, pegou a viga toda, só usou o último trecho dela como balanço, isso dá um reforço e tal. Estruturalmente é bem bacana. Mas, assim, eu só queria saber essas pequenas coisas. E, evidentemente, elogiar o seu trabalho, o trabalho de vocês. É muito bom sempre ter essas referências, né? Pandemia tem coisas que são muito negativas, mas o ponto positivo é esse. A troca de experiência é muito mais dinâmica. Seria muito difícil a gente ter essa experiência assim, tendo que você se deslocar para cá e tudo. Mas parabéns, cara. Sucesso, parabéns aí. Ô, Daniel, obrigado, valeu pelo que tu colocou. Espero bom te ouvir. Aí, bom, em relação à mesquita, o que ela tem são 8 apoios, que é um cilindro maciço metálico, né? Então, a gente não precisou usar tirante, né? Até porque aquelas vigas de concreto, elas são uma espécie de uma casca de concreto, né? Elas têm, se eu não me engano, a gente colocou, acho que é 45 a espessura, mas tem um miolo vazado de 20, né? Porque também tem uma troca térmica tremenda lá, né? Então, ela tem um bolsão de ar onde a viga metálica passa inteira, assim, de cima a baixo, que é um cilindro de 25, né? E então ele parece, pela escala, parece algo mais sutil, assim, mas ele engana um pouquinho, assim, tem uma seção considerável. E é isso aí, a ideia bem era essa, você tem uma viga inteira que cruze o vão de 24, né? São várias vigas que vão distribuindo apoio, são pequenos vãos que descarregam nas vigas e distribuem a tensão em toda a laje. Em relação a TR-1215 ali, aquela que tem esse balanço na frente, não teve nada assim de uma proteção, laje nervurada, assim, foi tudo concreto mesmo, maciço, feito em loco, feito na obra, assim, e funcionou bem, assim, funcionou bem. Toda a estrutura a gente faz e pré-dimensiona ela, assim. Então a gente tenta sempre tratar assim né, da estrutura fazer parte mesmo do projeto, como tu colocou ali, né? Não trazer assim uma estrutura como algo que vai pintar em algum momento, assim, né? Então a gente pré-dimensionou e funcionou basicamente bem, assim, não teve nenhuma alteração assim drástica, assim. Né? Mas valeu, bom te ouvir, Daniel. Muito legal. Ok, valeu mesmo. Diego, a posição das formas que vocês colocam, que vocês colocaram, eu percebo que parece que tem um direcionamento, né, para que o efeito do concreto fique participando depois, né, e conversando com toda a arquitetura da casa na parte interior também. É proposital? Você já pensa também na posição da forma para que ele fique, depois de feita a desforma, ela ficar com aquelas marcas da nervura? Sim, a gente faz um desenho quase só de formas, assim, né? Até porque na hora de pré-dimensionar a estrutura, se a viga, por exemplo, deu, não sei, 38, né? Aí, ou a gente, né, se usar, né, a ideia de uma tábua, a tábua a gente encontra aqui 15 ou 20, né? Ou às vezes 10, mas é um pouco mais, né, um pouco mais cara, assim. Então, fazer uma viga de 38, putz, é uma sacanagem com a mão de obra, assim, não tem que passar cortando quantas semanas uma tábua de 20 para tirar 2 centímetros, assim, sabe? Aí o cara trabalha embaixo de um sol aí por causa não sei, um desconhecimento do material quase, né? Então, a gente tem que sempre fazer, assim, e desenhar, né, a estrutura a partir de como ela pode ser moldada também. E isso vira um desenho técnico que vai para a obra junto para poder montar e isso ficar
fica fácil, lógico de executar, assim, né? Obrigada. Uhum. É até o que tu falou, pé direito da TR-1215, por exemplo, a gente definiu ele a partir das formas, né? Então, vão ser quantas tábuas de 10, de 20 ou de 15. Aí, vai ser de 20, que acho que foi de 20. Então, colocar quantas tábuas de 20. Então, a decisão não partiu do desenho, mas sim desse empilhamento de formas de madeira. Né? Boa noite, Diego. Primeiramente, gostaria de agradecer sua presença aqui. Eu sou Bruno, professor também da AGES. Enaltecer só o que os meus colegas já falaram, projetos belos. Essa questão do balanço, eu sou fã de balanço, sou fã do Ina Bombar. Tudo quando eu vejo balanço, eu já me lembro dela. Assim, e é como a Valesca fala, é efêmera. A gente vê uma poesia dentro da sua arquitetura. Aquele galpão que você mostra é uma gentileza urbana. Aquilo ali é muito interessante, aquele tratamento com a rua. Eu sou professor de urbanismo e tudo, eu olho para essa questão, o que é que a rua está falando com a arquitetura? E ali é uma obra-prima que você faz. É como se eu estivesse andando na rua e estou entrando dentro da arquitetura e estou saindo dentro dela e os espaços se integram. Isso é muito bacana. Eu acho que isso é a forma que a arquitetura deve ser feita, hoje integrando o meio urbano. Sem falar também no tijolinho. Eu sou apaixonado por aquele tijolinho. Ainda sinto muita falta aqui de a gente ter um uso maior do tijolinho nas nossas edificações, pela questão da estética, pela questão também do tijolinho hidráulico, que está vindo aí numa pegada sustentável. E muito interessante, e aqui é uma conversa muito bacana os seus projetos. A gente vê que tudo conversa entre si. Então, só parabenizar mesmo e agradecer por aumentar mais um pouquinho o repertório hoje à noite. Pô, que bom te ouvir, Bruno. Legal, muito legal. Isso que tu falou, assim, é muito importante, assim, a gente está sempre constituindo cidade, no fim das contas, assim, né? A gente está produzindo cidade o tempo todo, né? Então, mesmo que seja um lote que pareça ser isolado, ele nunca é isolado, né? Ele é mais uma pecinha no tabuleiro urbano, né? Então, sempre que a gente puder contribuir para uma cidade mais equilibrada, igualitária, equitativa, né? A gente deve, eu acho mesmo, como tu falou, assim, seguir esses caminhos. Muito legal te ouvir. Bom que tu viu isso, assim, que essas são obras que não tem tanto, assim, mais particulares, né? Claro, tem intenção, assim, mas é mais difícil de notar. Que bom que tu notou, assim. Conta isso também, legal. Muito bom, Bruno. Isso fica uma dica para nossos alunos de integração, de olhar sempre a arquitetura e o urbanismo, duas coisas que são juntas. Não tem como separar. Exato. E uma outra coisa também, Bruno, é que, assim, ele justificou, né? À medida que ele foi mostrando os projetos, ele justificou porque as ideias e tudo aquilo que compôs, né, para chegar na arquitetura. E isso é bem legal, né? Porque é o nosso processo, né, projetual, e é importante. Parabéns, viu, Diego? Muito legal os projetos, muito legais. Valeu, Maiana. Obrigado. Valeu mesmo. É que a gente tenta fazer na faculdade também aqui, eu acho que é isso que a Maiana falou, assim, né? Em vez de ser unicamente propositivo a arquitetura, assim, como se fosse uma realização de um ego inflado de um arquiteto, assim, um objeto urbano, né? Mas sim que é algo que se faz para outros, né? Tu aprendeu com outros também, né? Então, às vezes, muito mais de uma obra, muito mais de outra pessoa do que do autor, assim, né? De quem ela esteve junto, onde ela percorreu, né? Então, muito legal, assim, ouvir isso, e acho que a gente tem que incentivar muito isso mesmo, né? A produção de cidade, assim. Eu geralmente falo muito, sabe? Aí eu estava hoje deixando assim para deixar por último, né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui, umas eu vou entrar numa área que não é minha, sabe? Que eu estou falando até com o rapaz, né? Mas eu vou falar de uma área que não é minha. Eu queria saber, na verdade, assim, algumas questões, assim. A primeira, de onde é que vem, de onde é que vocês tiram, assim, por exemplo, a definição pelo sistema estrutural? Por exemplo, aquela viga, aquela casa que tinha um balanço, muito provavelmente, questão de custo, aí eu estou entrando numa área, como estou dizendo, não é a minha,
a estrutura metálica poderia ter um resultado, talvez, tipo assim, mais fácil ou fosse algo mais previsível e tivesse um resultado já. E aí a gente vê muito na obra de vocês essa opções sempre meio pelo concreto, né? É uma coisa que é muito forte. Aí a pergunta, além da questão da estrutura, se isso aí é uma herança, porque a gente vê muito no discurso do projeto, não só na sua fala, mas no discurso do projeto, essa herança do que é da arquitetura modernista, quando, por exemplo, Oscar Niemeyer fala que quando a arquitetura está pronta, a estrutura ou quando a estrutura está presente, a arquitetura está pronta. Isso aí me veio muito à mente, como meus colegas também citaram a questão da Lina Bobardi, a questão do acabamento. Também senti um pouquinho do Álvaro Siza, pode me cortar, não tem nada a ver aqui na história, sabe? Em relação às aberturas, à claridade dos espaços, né? E aí, assim, primeiro eu queria saber essa questão da estrutura, segundo a pergunta que vem depois dessa historinha toda, quem são suas influências, né? A influência do grupo, na verdade, é uma pergunta mais difícil de responder por causa da questão do grupo, mas acho que deve ter uma relação entre vocês e vocês já devem ter conversado sobre isso, né? E terceiro, eu queria uma pergunta bem óbvia, assim, quanto tempo já tem o escritório? E como vocês se conheceram? Vamos lá, eu vou começar pela última, depois eu vou voltando, assim, né? O escritório é de 2013, então tenho 9 anos, né? A BR3, mas antes eu tinha um escritório com outro sócio desde 2008, né? Quem está agora, até um ponto que sei que é importante assim mesmo ressaltar, né? Bom que o Elcio colocou assim essa pergunta, é que ali tem muitas pessoas, né? Em cada projeto, não tem muitas, na verdade, tem um pequeno escritório, um pequeno ateliê assim bem pequeno. A gente está em 3 hoje em dia, por exemplo, né? Chegou a ter, não sei, 5, 6 pessoas, quando executava tinha mais, né? Mas ali tem, hoje em dia, está eu, o Anderson Calvi e o Victor Sá, né? Cada um está num lugar. O Anderson mora em Porto Alegre, eu moro em Campinas e o Victor mora em São Paulo, né? Então, nos recentes ali é nós 3, assim, mais pessoas que passam, que colaboram, que falam alguma coisa que sempre nos ajuda, assim, de alguma forma a pôr uma marcha para frente, assim, nos projetos, né? Então, a gente tem esse tempo de escritório. Como surgiu? Meio que depois que eu me formei, eu abri escritório com esse meu sócio, fiquei um tempo com ele, aí cada um migrou para uma área, assim, eu fui mais para fazer mestrado, né, me voltar um pouco para docência, e ele foi para a parte mais cênica, né, artes mais para fazer cenários, assim. Aí eu abri a BR3, e, por exemplo, o Anderson, a gente está muito tempo juntos, né, o nosso estagiário antes, aí se formou, hoje em dia ele já é sócio de escritório também. Então, geralmente quem entra fica bastante tempo, assim. Qual era a outra mesmo? Desculpa, a anterior. As influências e a primeira, voltando, né? Então, as influências e a primeira foi em relação à O escolha. concreto. É. Pois é, essa casa TR-1215 a gente chegou a pensar em fazer em metal, sabe? Se fosse mais fácil de fazer. Mas no sul, assim, é caro o aço. Não sei como é que tá agora, deve estar mais, eu acho, né? Mas, assim, só, tipo, uma peça, transporte, içamento, assim, era uma fortuna, né? Era uma fortuna, assim. Então, eu digo que é uma herança, assim, que a gente tem já, né? Um histórico de concreto, né? Do trabalho, até da plástica mesmo, do concreto, mas a construção, assim, tu conseguir um ferreiro bom não é algo difícil, né? Tem muitos ferreiros bons e ajudam muito, né? Na obra, um ferreiro bom, assim, é um alívio, assim, né? Cortar madeira, assim, putz, os caras fazem super bem, assim, né? E aqui também, essa parte do tijolo, que o Bruno comentou antes, o tijolo, assim, é algo que se faz com o pé nas costas, assim, basicamente. Tem fazem muito, assim, né? E pela região, tem muito barro aqui, também dá para te reconhecer em relação à cor do barro onde é a obra, assim, né? Se é um barro mais clarinho, Santa Catarina, se escurece um pouco a Rio Grande do Sul, começou a escurecer e avermelhar Uruguai e Argentina, assim, né? Então, uma coisa que é muito própria da região de construção com barro, assim, muito antigo, né? Então, quase é uma
ajudar quem vai construir a ele expor o que ele sabe fazer bem, né? Então, tem essa visão do lugar, assim, né? E aí, agora faltou só mais um, Elson, como é que era do meio mesmo? Outra pergunta. Em relação às influências que eu citei, por exemplo, o CISA, não sei se faz. Putz, são tantas, assim, sabe? Claro, o CISA, né? Pô, Lina Bobardi né, impressionante, né? A Lina é demais, assim, a Lina é uma paixão, assim, que... Brasil Arquitetura, por exemplo, né? O Marcelo e o Chico, assim, que tem uma obra tremenda, que trabalharam com a Lina, uma influência tremenda. Até esses mais contemporâneos de São Paulo, agora, assim, que estão uma arquitetura incrível, né? FGMF, Nietzsche Arquitetos, Ângelo Buches, PBR, né? Grupo SP, do Álvaro Fontone, Daniel Corsi, o Mapa, que é de Porto Alegre também, essa influência, Severiano Porto, de Manaus também, a relação que ele faz com o lugar. A gente não pode reproduzir em Porto Alegre, mas a gente pode aprender muito para reproduzir onde a gente queira, como ele trata as questões do lugar, assim, né? Então, não sei, são muitas, assim, né? O Bernardes, Sérgio Bernardes, assim, né, também. E, sei, de fora também, né, os mais famosos, aí você está, né, vendo, né, Sanaá, Francis Queré, um cara que também que eu acho que a gente tem que colocar muito olho, assim, nele, um cara fundamental hoje em dia para a gente poder trabalhar, assim, com ele, que é não sei, eu acho que o Francis Queré, assim, cara, acho que não tem na projeção ainda de um Álvaro Siza, né, que é hoje em dia uma superstar, assim, da arquitetura, né, Foster, o Rogers morreu, né? Eu postava no Querer para o Pritzel e não saiu. Eu acho que ele vai ganhar tem uns daqui a um 2 anos tempo. que ele é indicado, né? Uns 2 anos. Eu acho que ele ainda... Pelo discurso, que também é o discurso que você levanta assim, em relação ao material, e o discurso, por exemplo, do Severiano Mário Porto, né? Que ele utiliza essa questão do regionalismo e a questão do material local, mas com a técnica mais rebuscada, né? O Severiano Mário Porto, na época, né, quando estava lançando os projetos dele, aquilo era pura inovação, né? A partir de uma tecnologia que vinha do regional, do índio, né? E se conseguia aquele resultado, né? Exato. Acho que é uma coisa bem interessante, né? Aí, em termos de discurso, quando a gente vinha assim quando o argentino que ganhou com a habitação popular, esqueci o nome dele. Não, Aravena, chileno. Aravena, chileno, no argentino não, desculpa. E, assim, até em termos de discurso, era super interessante. Você sai de uma obra de monumentalidade para um discurso de habitação de interesse social de qualidade, né? E aí faltou, por isso que eu estava falando, minha aposta não queria por causa do discurso, que seria super interessante para o Pritzl, né? Mas... Sim. Eu acho que ele vai ganhar, não sei quando, assim, mas ele tem que ganhar, né? Mas ele não sei se ele tem, né, talvez um repertório de obra que ganhe em breve, assim, mas ele vai ter que ganhar. Mas tu falou do Aravena, assim, acho que a gente também tem que jogar um olhar assim, para a arquitetura latina, assim, muito forte, sabe? A Argentina tem uma produção incrível, né? Tem o Mário Roberto Álvares, Balieiro, Bonet, putz, tem uma produção assim já antiga, assim, no Paraguai, né? Que tem o Montaner, que é incrível a obra dele, o Salmona na Colômbia, o Rogério Salmona é maravilhoso também. Exato, Salmona, tem o estúdio B23 da Colômbia, que também é uma galera nova, assim, que está indo muito bem, assim. Eu acho que a gente, né, esse olhar para o lado, assim, a gente tem que fazer cada vez mais, assim, né? O Chile, com os Emílio, aquele nome que se faz Emílio Jacdan, né? Um fenômeno super incrível também. O Matias Clodes, pô, tem tanta gente boa, assim, né? Ô, Diego, só dê licença aí, eu acho que tem muita gente que quer fazer outras perguntas, mas eu só vou cobrar, então, já que você está lembrando aí das perguntas. Eu fiz uma pergunta lá do software que você usa, tanto para projeto quanto apresentação, porque nós temos alunos aqui de expressão visual e metodologia de projeto. Então, seria interessante até você externar um pouquinho essa experiência de como você lida com isso, software que usa para uma coisa, porque nós vamos falar muito disso também esse semestre, tá?
Legal, Pessoal, Daniel. Desculpa eu esqueci, mas não, fica tranquilo, fica tranquilo. não me cobra à vontade. Aí, não tem problema. Esqueci de outra, pode falar. Daniel, não, a gente usa assim. Bom, seria primeiro a gente tenta entender a ferramenta como um meio, né, e não como um fim, né? Então, ter um cuidado assim para não desenhar a partir do que a ferramenta te oferece de formas de desenho, né? E sim ela ser um instrumento de comunicação de uma ideia, né? Então, acho que independe, de certa forma, a ferramenta que a gente usa, né? Mas é saber como produzir, como desenhar e o saber fazer arquitetura, assim, né? E aí a ferramenta a gente usa. Mas a gente optou, né, há pouco tempo, assim, há uns 3 anos, na verdade, faz um tempinho, até 3, 4 anos, que a gente migrou para o ArchiCAD, né? Que ele é BIM, ele é igual ao Revit, né? São similares, mas a gente acabou testando e achando o Revit mais intuitivo, né, mais fácil de usar a ferramenta, mais pensado assim, até nessa parte da representação e de como se constroem as coisas, assim, né? Mas acho que o Revit também é incrível, super bom, mas a gente teve não sei, a gente, né, se deu melhor assim com o ArchiCAD. E a gente basicamente, a gente faz toda a parte gráfica lá, parte de diagramas no ArchiCAD, aí a gente faz a modelagem também no ArchiCAD, e a gente está renderizando agora a mesquita que tu comentou, a gente renderizou ela no Twinmotion e tratou no Photoshop. Já os outros ali, a gente renderizou, acho, a maioria no Lumion, né? Mas é algo muito aberto, assim, tipo, a gente fez no Lumion a gente fez no Lumion esses aí porque o Victor, que entrou há menos tempo, há quase um ano, ele usava, né? Então, ele falou, eu faço, né? Ele fez. Então, a gente tem meio que o ArchiCAD e o resto a gente vai se adaptando, mas é muito ArchiCAD, Lumion, Twinmotion, Photoshop. Valeu. Imagina. Tem uma pergunta de Jane. Você fala, André? Pode ficar à vontade. Ela botou assim: boa noite, Diego. Primeiramente, parabéns. Fiquei apaixonada por todos os projetos. Mas a proposta do projeto que tem um cone de água, que a água cai, é tratada e retorna para o uso, me encantou muito. Queria saber se você tiver alguma inspiração específica. Aí ela colocou embaixo: a sensação de que está passando por ali deve ser maravilhosa. De quem está passando por ali deve ser maravilhosa, né? Legal. Tem, Djani. Só para deixar claro, assim, eu participei, mas não sou autor do projeto, nem tem autoria nele, assim, né? É do Chalab, que é do Talik e do Jaffa lá, que eu fiz esse estágio com eles lá de mais ou menos um ano e quase, foi 2 anos de estágio, né? Fora da Eslováquia. E tem sim, assim, eu coloquei muito breve porque é algo para montar assim, uma trajetória, né? Mas ele tem toda uma leitura assim da urbana, todas aquelas linhas que vão formando, parece que são caminhos que pré-existiam no lote de cruzamento, era um lote vazio, né? Então aquela parte que cerca esse projeto que a Jane está falando, né, que é uma espécie de um S, ele é meio que uma espécie de tatuar na arquitetura o caminho que pré-existia nesse terreno. E o miolo são as grandes salas, né, que é onde tem aquele um teatro menor. E essa parte central, que era uma preocupação, assim, de como que essa água vai cair, né? Porque às vezes a gente, né, pensa em como solucionar e pode deixar para alguém um problema, que algo pinga depois da vida toda, né? E aí, assim, não esquecem da gente nunca, né? Quem foi que fez isso aqui, né? E aí, qual foi a ideia? Então, que a Jane perguntou, assim, é muito essa ideia, assim, de olhar para o lado, assim, né? Alguém já resolveu o que a gente faz bem, né? Alguém já fez isso antes e fez bem, provavelmente, né? Se não alguém, algum elemento da natureza, né? Aqui nesse caso que a Ediane perguntou, aquele desenho que se faz ali, ele é baseado no desenho de um copo de leite, que é aquela plantinha que se faz assim, sabe? Então aquela plantinha, ela existe, não sei, há milhares, né, de anos,
né? E ela é um projeto de arquitetura e design, né? Todas as plantas basicamente são. Então ela tá milhares de anos tentando solucionar como a água não pingar direto no meio dela e machucar ela, né? Então ela tem um desenho que faça com que a água entre nela e tenha que percorrer um percurso helicoidal para chegar ali embaixo. Então a gente copiou dela, assim, basicamente é isso. A gente viu que ela resolveu bem há muito tempo já e a gente desenhou igual, assim. Por isso essa torção que a Ediane falou. Diego, você comentou no início dos projetos sobre a questão da legislação, né? O quanto era difícil a legislação nesses países aí que você mencionou. E aí eu queria saber de você qual foi a maior dificuldade em questão de legislação lá, comparada exatamente com o Brasil, né? Que a gente sabe a realidade daqui. Então, eu queria saber basicamente isso. Qual foi a dificuldade? O que é que você trouxe de bagagem exatamente dessa experiência aí? Bom, esse que eu fiquei mais tempo ali, de Viena, que é do Schwalbe, eles são um escritório, assim, muito... Putz, aprendi muito com eles, assim, em como que a arquitetura, assim, é sempre colaborativa, assim, ninguém faz nada, isso é todo mundo, é coisa muito batida, assim, mas é muito real, assim, né? A gente nunca faz nada sozinho, né? Nunca. Sempre tem um engenheiro junto, sempre tem um pedreiro, sempre tem um mestre de obra, sempre tem um cliente, né, que é fundamental, né, para a gente poder entender as demandas, que pode ser um cliente, digo assim, pode ser um cliente particular, pode ser um cliente público, pode ser um cliente mandando para uma criança, pode ser uma instituição, né? Então, entender quem é essa pessoa que vai, né, receber ou ocupar essa obra de imediato. E aí, com eles, tinha isso de sempre colaborar, assim, é um lugar muito colaborativo. Então, a gente fez aquele hospital lá, por exemplo, o que eles trataram de fazer é chamar quem sabe fazer hospital, né? Então, a gente teve várias conversas com várias pessoas que são especialistas em hospitais, né? Que aí é muito complexo, assim, a norma de incêndio nossa, eu acho que já está bem agora, bem segura, né? Mas eu acho que em 2000 e pouquinho não era muito. E lá era um absurdo, assim, né? Então, tu não pode percorrer um caminho de 30 metros até a última porta do prédio onde tu esteja no prédio, né? Então, isso é uma demanda que não tem como fugir, né? Do hospital, a gente teve que escolher a dimensão do hospital antes de tudo, assim, porque tem que escolher os aparelhos que tu vai comprar para o hospital, né? E aí tu escolhe por marcas. Se tu optar por uma, a malha é 1,25. Optar por outro, a malha é 1,33. E tu tem que ser nessa modulação, né? Então, isso, bem ou mal, não tem como fugir, mas é muito bom ter um olhar externo a quem não sabe as normas, né? Porque quem sabe muito bem as normas começa a meio que empilhar mesmo, assim, um agrupamento de normas vira uma edificação, né? Por exemplo, você está falando de referências, assim, eu acho um hospital de urgência, né, de São Bernardo do Campo, da SPBR, do Ângelo Bucci, um hospital, assim, né, impressionante aquela obra ali, né? E eles não são especialistas em hospitais, né? Então, talvez por isso produziram um lugar com muito mais humanidade, né, do que um lugar que responde às normas. Mas na hora de incêndio foi isso, de hospital foi esse, muito da malha, do aprendizado, assim, né? E isso de colaborar, assim, eles tinham muitas pessoas que entravam no escritório passar um dia, passar dois, assim, né? Era, era muito legal, assim. E um ponto da Eslováquia que é divertido, assim, para quem está aqui, dos nossos amigos, né, que estão agora no curso, lá quando se forma, tu não ganha diploma, né? Tem 2 anos para produzir alguma coisa com alguém que tem o diploma, né? Aí tu produz, tu manda uma espécie de um exame da ordem, assim, que vai ver se tu pode fazer sozinho algo ou não, né? É tipo uma residência forçada, assim, da medicina. Tem um tempo, 2 anos, produz algo, com alguém para assinar, que é alguém que tem o diploma. Aí vai lá, passa por essa banca, se aí foi aprovado, tu ganha teu diploma, né? Então tem essas particularidades, assim, de como liberar alguém para construir algo para outra pessoa, assim, né?
Interessante. Fala, Elcio. Não, eu só fazer uma outra curiosidade também. No Uruguai, você tem um curso difundido em várias universidades, o curso básico, e depois você migra para a universidade central, sabe? E aí você termina o curso como se fosse metade, metade. E aí, quando vai se formar, o pessoal também não se forma, não. Ele só se forma a partir do momento que ele faz uma viagem pela Europa. E aí volta, e aí ele pode receber o diploma. Claro que tem que ter alguma verba aí, né? Mas... Não, que eles fazem uma rifa, do primeiro semestre ao nono, tem rifas durante todo o semestre. Aí todos os alunos compram e compram e compram e compram e compram, né? E aí, uma das rifas, eles constroem uma casa, a partir de um concurso, e outra da viagem. Eles viajam, acho que é 6 meses ou um ano, numa Kombi, viajando, assim. Estarem em Porto Alegre já, vão até Estados Unidos de Kombi, Europa, como o Elcio falou, assim, é um ano viajando. Só uma coisa também, assim, a primeira turma de Pariprem, claro, não quero nem fazer comparação, mas assim, quando a gente soube que ia ter a primeira turma, né, que começou a primeira turma, a gente soube que ia ter o IA, né, então a gente começou a fazer assim, vamos se programar, daqui a 5 anos vai ter o IA. Aí tem uma galera que se organizou, comprou até antecipada e pandemia. Aí o IA foi pela televisão. Quem dizia, né, que planejar ia ser algo ruim, né? Não é? Acontece. Mais alguém, gente? Eu esperei todos os arquitetos falarem, né, para poder falar. Eu sabia. Eu gostaria de parabenizar Diego pelos trabalhos maravilhosos. Assim, eu queria fazer uma pergunta, né? Como é que se dá esse pensamento no sistema estrutural que vai ser utilizado? Tem uma conversa com o engenheiro? Você já tem algum engenheiro já que trabalha em parceria para viabilizar os sistemas estruturais dos projetos? Tem assim, todos que a gente viu ali, foi o Jonatas Krug que fez, assim. E acho que é muito isso que tu falou, assim, uma parceria, assim, né? Uma espécie de uma conversa que surge bem no começo, assim. A gente já faz o projeto, a gente lança a estrutura, pré-dimensiona ela e manda para ele, né, para ele poder já calcular, a gente conversa, depois volta, a gente ajusta se precisar, assim. Mas a gente, não sei, tenta fazer isso, assim, com que a estrutura seja... É que eu acho que tem um pouco, assim, da arquitetura, assim, eu acho que a gente tem não sei se função, assim, né? Mas a gente tem essa parte do nosso trabalho cotidiano de montar uma ideia, de ter ideia, assim, né? Que pode ser sempre com base em outras coisas, como a gente estava falando antes ali. Mas, né, ter ideia, né, Rafael, não é algo exclusivo da arquitetura, né? Um dentista pode ter ideia, um frentista pode ter uma ideia legal também, e beleza, né? Mas aí acho que como se constrói as coisas, aí acho que é o nosso campo de trabalho, assim, de certa forma, né? Como conseguir levar isso a cabo é a nossa parte, né? Então acho que a gente mandar para o engenheiro ver se a nossa ideia funciona ou não, sei, é algo meio perigoso, porque a gente está meio brincando de projetar, e se o dinheiro até que não passa, a gente, putz, que pena, né? Vamos do zero. Então, a gente tem que ter um material para a gente poder conversar com o engenheiro, que é uma espécie de lógica, assim, né? A gente fez com esse projeto, com esse escritório de Viena, a gente fez no Emirados Árabes alguns projetos lá. Fiz um muito grande, que é um museu de Al Ain, que é uma cidade, terceira cidade dos Emirados Árabes. E tinha uns vãos tremendos, assim, também, né? E aí a gente usou né, a gente pegou uma espécie de um crustáceo, assim, tem uma estrutura muito parecida, né? E a gente meio que fez umas maquetes físicas, muita maquete física, para ver que tinha uma estabilidade que fugia da nossa alçada, assim, conseguir calcular pré-dimensional naquela escala. E aí a gente falou com quem calculou foi como é que é? Tem um escritório de Londres lá, que é um dos maiores, constrói Emirados Árabes, calculam para a Zaha, né, a Zaha que ainda existe o escritório dela.
E aí eles disseram, o importante acho que é isso, entender a lógica da estrutura, assim, onde estão os apoios, como se comporta ela. Né? Isso me marcou muito na época, assim, né? De tentar entender, não tem que saber qual é a ferragem que tem dentro da viga, mas sim que tem um equilíbrio ali que está direcionando a estrutura, as cargas para algum lugar. A gente tentando avançar isso, assim, em pequena escala a gente consegue caminhar bem, assim, né? Mas se aumenta, claro, a gente tem que, né, pedir ajuda para quem sabe, assim. Assim, a sua fala foi magnífica, até porque eu estou com a UC, né, de sistemas estruturais, e aí os arquitetos aqui, que vão ser meus alunos, então, como você deixou até bem claro, né? Então, é muito importante o arquiteto conhecer, né, o sistema estrutural, né? Saber como é o caminho das forças, saber o balanço que pode deixar, né? Então, assim, a sua fala deixou isso bem claro. Assim, foi magnífico. Outra coisa que eu achei muito interessante, né, no seu projeto é a questão da funcionalidade, né? Até como o senhor mesmo falou, de repensar os ambientes, né? A área de serviço que você tirou de perto, próximo da cozinha e colocou na área superior, voltado para o poente, por ser, ou seja, o senhor pensou na funcionalidade, né? Que é algo que eu acho que deve ser realmente bem, né, aplicado nos projetos. Então, em resumo, eu gostaria de parabenizar pelos projetos e pela magnífica apresentação. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Obrigado, que bom te ouvir. Tocou num ponto aí que até vou comentar, assim, que acho que é legal a gente falar agora que estamos nessa uma espécie de uma roda de amigos, assim, né? Desse projeto aí, né? Eu não entrei muito ali nessa questão, mas eu acho que, assim, a arquitetura, ela também desenha, assim, uma sociedade, ela também tem, né, quase quem tiver no TFG aqui, né? Ou perto do TFG, quando for entregar no fim lá o seu projeto, seu caderno de TFG, nesses desenhos técnicos, né, vão dizer muito de vocês, né, muito da conduta, personalidade, características, envolvimento, está expresso ali. É quase, né, como se pegar um caderno de TFG e projeto, entrega para um psiquiatra, ele te analisa de cabo a rabo, assim, né, como é que tu age, assim, né. Então, a gente, para bem ou para mal, a gente tem isso que o desenho perpetua uma organização social, né. E isso é um ponto que o Rafael colocou ali, que nessa casa estava muito, embora uma casa pequena, assim, uma casa, né, como o Bruno falou, uma casa que compõe cidade, mas é uma casa pequena, que a gente tem, né, que combater essa herança, né, que até hoje vem que essa herança escravagista do Brasil, né, escravocrata do Brasil, né, que a gente não quer ver quem trabalha, não precisa pagar quase para quem trabalha, e tem na casa a Casa Grande Senzala, quase, né? Que se repete nas casas, que fica ali a cozinha acoplada na área de serviço, para quem trabalha, né? Fica ali, quase ainda é o quarto de empregada, né? É o sonho de uma porção pequena do Brasil que a gente tem que tentar desfazer isso. Então, acho que tinha um pouco disso, sabe, né? A gente até falou com o secretário sobre isso também, né? Para qual a função, assim, né, de estar duas partes que não tem, a não ser, claro, por questões, né, Rafael, de tubulação hidráulica, aí sim que elas estão próximas, né, a instalação está próxima. Mas do dia a dia, do cotidiano, qual é o benefício real, assim, de tu ter que pegar o teu lençol, a tua roupa e descer um andar nessa casa para colocar ali a roupa, né, se ela está do lado da cozinha, assim, né. Então, enfim, eu acho que nós temos, às vezes, a lapiseira, assim, funciona como uma arma bélica, assim, às vezes, também, né? E a própria funcionalidade, né? Vamos supor, numa casa, a pessoa vai fritar uma carne, o lençol que está ali fica com cheiro de carne, né? De fritura, né? Também, Assim, exatamente. né? Essa funcionalidade, eu sempre me questionei, assim, numa fábrica, né? Os processos a gente tenta otimizar, né? Diminuir os movimentos. E numa casa, né? Eu percebo, assim, às vezes a cozinha fica muito afastado da sala de jantar, né? Então pô, eu tenho que fazer a comida aqui, mas tenho que atravessar a casa toda, ir para lá para frente, para a sala. Então, isso que eu achei muito interessante nos seus projetos, né? Que você procura diminuir esse fluxo, né, e otimizar de acordo com a natureza, como o senhor ali também que aproveitou as árvores, né, que já existiam, não teve que tirar nada, e assim, magnífico os seus projetos, eu só tenho só a parabenizar. Obrigado, Rafael. Valeu.
Eu pensei que vinha uma pergunta: qual é o esforço negativo do balanço da viga invertida? Não foi nada de engenharia. É. Diego, eu queria te agradecer mais uma vez, tá? Meus colegas já agradeceram aí. Olha, Eduardo aí, vou deixar ele falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. Boa noite, professora Andréia. Boa noite, Diego. Oh, que momento fantástico. Eu estava acompanhando aqui esse momento, eu que venho da área da gestão e que na minha infância reprovei muito em educação artística. Sou péssimo até hoje. Eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa boa nessa noite, principalmente com profissionais que eu tive o prazer de conhecer aqui na AGES, mas também com um grande irmão, né? Eu falo que o Diego é um irmão aí profissional, pessoal também tem uma admiração, um carinho muito grande por ele. Eu falo que ele é um gaúcho fajuto, porque ele é um gaúcho que não come carne, é vegetariano. E aí ele me convidou para o churrasco de brócolis no sul, quando eu for. Então já está tudo combinado entre eu e ele, mas brincadeiras com ele, ele sabe disso. Mas o Diego é um grande irmão, um grande profissional, uma grande pessoa também. Essa calma dele transparece aí, ele é assim no dia a dia também. É um profissional que tive o prazer de trabalhar, né? Eu falei para ele que ainda essa porta não fechou ainda, foi um período muito curto, mas que com certeza Diego, por onde passou, fez um trabalho fantástico e desse fruto desse trabalho surgiu uma grande amizade. E quando eu falei para ele, poxa, você precisa falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do seu projeto, compartilhar um pouquinho com os alunos, e ele não teve dúvida, ele não falou, ó, não vou dizer não, já é sim. Então, Diegão, quero te agradecer por essa noite brilhante aí, parabéns pelos seus projetos de fato são fascinantes, principalmente para quem não conhece nada como eu, mas para mim é algo fascinante, algo que me encanta bastante também, mas além desse profissionalismo, quero te agradecer aí pela parceria de sempre, por essa irmandade que nós temos aí, e separa o brócolis, que aí eu estou te devendo essa visita no Sul, e com certeza nós vamos nos ver, e eu quero agradecer também a presença de todos aí, espero que vocês tenham aproveitado essa noite muito bem, agradeço aos professores Daniel, Rafael, professor Elson, Bruno, professora Andréia, enfim, se acho que eu esqueci de alguém aí também, me perdoe, mas quero agradecer todos os docentes da AGES também, que fazem a diferença na vida dos alunos aqui também, que são profissionais altamente competentes, altamente brilhantes. Eu costumo dizer que o nosso time é muito brilhante, e eu tenho plena certeza que aqui os nossos alunos estão bem amparados aqui por esse time que é fantástico. É um time sem palavras, é um time muito aguerrido, que faz a diferença, e eu tenho plena certeza que nesse semestre nós vamos fazer uma diferença muito grande. Então, Diego, obrigado pela parceria, aos professores também, muito obrigado pela presença e pela parceria. Professora Andréia, obrigado aí também por tudo, pela parceria de sempre diária. Quando precisar, pode contar comigo aí sempre, estarei sempre à disposição, e aos alunos também. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, pessoal de Paripiranga, eu sou o gerente aqui da AGES de Lagarto, mas fiquem super à vontade, as portas estão sempre abertas para vocês. Quando vocês estiverem passando para caminho de Aracaju, passa na Faculdade de AGES de Lagarto, tomam água, um café comigo, que serão muito bem-vindos. Tá bom? Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. E ganha chocolate quando tem. Quando chega em Lagarto, ganha chocolate, viu? É o segredo. Só para comentar, então, do que o Edu falou rapidinho, assim, né, que deu para perceber, assim, um grupo muito, muito unido de professores. Não sei se vocês estão ensinando muito bem aqui, mas aqui caiu essa ficha aqui, né? Então, dá para ver assim, essa diversão, essa conversa é muito legal ver, assim, não é algo corriqueiro, assim, né? A gente vê isso. E legal ver, assim, o Edu, embora ele falou que não é artista, assim, eu acho que o Edu tem um coração que pode ligar São Paulo, assim, a Campinas e a Lagartos, né, com facilidade. E acho que ser um artista nessa gestão de pessoas, assim, é algo que é louvável, né, Edu? Assim, é muito bom estar perto e fazer parte desse grupo, assim, deve ser um prazer também. E agradeço muito, assim, então contem comigo quando precisar ir para alguma conversa, mesmo de bar, WhatsApp, que seja aí, quem quiser, os alunos também, né, super à disposição.
quando precisarem, estou por aqui. Eduardo, qual é o evento que você disse que era para ele nos convidar? O Diego faz uns eventos aí com o pessoal de fora também, na Áustria, hein, Diego? Não esquece da turma aqui do Nordeste, viu? Eu sei que você tem umas palestras que acontecem com o escritório lá na Áustria. Sempre quando tiver, manda o link que nós vamos participar com o maior orgulho, viu? Tá, não esquece do seu amigo aqui, não. Vou enviar, com certeza. Eu sei que ele faz esse projeto todo ano, que ele faz esse link com o Brasil e Áustria. Então, se você for fazer esse ano, por favor, não esquece do seu amigo, não. Eu levo o brócolis para o churrasco, pode ficar tranquilo. Obrigada, gente. Que papo gostoso. Muito bom, né? Muito bom passar esse momento aqui, né? Foi um bate-papo, né, Diego? Que nós tínhamos combinado, era um bate-papo. Não tinha um tema específico. Eu disse, vamos falar de arquitetura, e ela rende. Quanto mais a gente conversa, ela vai rendendo. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Eduardo, mais uma vez, obrigada, tá? Eduardo é nosso presente aqui de Lagarto, nós ganhamos. Obrigada aos meus colegas, né, meus professores. Obrigada aos alunos de Lagarto, aos alunos de Paripiranga. E, mais uma vez, Diego, parabéns pelos projetos, pela trajetória profissional, pelos projetos lindos que encantaram todo mundo aqui, tá? Obrigada, gente, e boa noite aí a todos. Agora,